A Bíblia descreve criaturas aquáticas tão estranhas que até mesmo cientistas modernos teriam dificuldade em explicá-las. Seriam essas criaturas apenas simbólicas? Ou eram seres reais que um dia habitaram nosso planeta? Hoje você vai conhecer 7 criaturas aquáticas assustadoras citadas na Bíblia e descobrir o que cada uma delas pode significar para nós até hoje. Vamos começar com o mais famoso e temível de todos, o Leviatã, descrito no livro de Jó, capítulo 41. O Leviatã era uma criatura gigantesca, indomável, que nenhum homem poderia sequer sonhar em capturar. Seu corpo era coberto por escudos naturais impenetráveis. Seus dentes eram afiados como espadas e seus olhos brilhavam como a luz da manhã. Das suas narinas saía fumaça e da sua boca fogo e faíscas. A simples presença do Leviatã era suficiente para causar pânico. Simbolicamente, ele representa o caos primordial, a força da natureza que só Deus pode controlar. Mas muitos teólogos acreditam que a metáfora foi construída sobre uma criatura real. Seria um crocodilo pré-histórico gigante, ou talvez um mosasauro, um réptil marinho colossal? Se o Leviatã realmente existiu, o que mais pode ter habitado as águas profundas do nosso planeta? Agora vamos para a história de Jonas e o grande peixe. É importante notar que a Bíblia não fala em baleia, mas sim em um grande peixe preparado por Deus. Imagine o tamanho e a força de uma criatura capaz de engolir um homem inteiro e levá-lo para as profundezas do oceano. Jonas passou 3 dias e 3 noites na escuridão total, rodeado por algas, sentindo o peso da morte iminente. Algumas teorias modernas sugerem um cachalote, ou até um tubarão boca grande, mas é possível que fosse uma espécie totalmente extinta. A lição aqui é poderosa. Jonas não foi punido. Ele foi preservado dentro da criatura. E se esse grande peixe não existe mais, quantas outras criaturas podem ter desaparecido antes mesmo da ciência registrá-las? Em Isaías capítulo 27, encontramos uma menção a uma serpente do mar, descrita como tortuosa e fugidia. Isso sugere uma criatura ágil e enorme, movendo-se pelas águas. Poderia ser uma referência a enguias abissais gigantes, que vivem em profundidades extremas, ou as serpentes marinhas pré-históricas, que conhecemos apenas por fósseis, ou quem sabe, animais ainda desconhecidos para nós, simbolicamente. Essa serpente representa o mal sendo derrotado por Deus no fim dos tempos. Mas a pergunta que fica é: o que mais pode estar escondido em águas de 8.000 metros, de profundidade onde a luz do sol nunca chegou? Falando em fim dos tempos, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, e o monstro que surge do mar. Sua aparência é aterrorizante. 7 cabeças, 10 chifres e um corpo híbrido. Parte besta, parte serpente. Profeticamente, essa criatura surge do mar para ter poder sobre as nações. A maioria dos estudiosos concorda que se trata de um símbolo, representando sistemas e impérios mundiais que se opõem a Deus, e o mar simboliza a humanidade caótica. Mas, mesmo sendo simbólico, por que o apóstolo João o descreve com tantos detalhes físicos? É como se ele estivesse tentando descrever algo real, mas que transcendia a nossa compreensão. O Salmo 104 nos dá outra pista intrigante. O salmista diz: ali andam os navios, e o Leviatã que tu formaste para nele brincar. Essa passagem indica que Deus criou criaturas colossais que habitavam livremente os oceanos, tão grandes que podiam brincar ao lado de navios. O oceano é descrito como um cenário vivo, cheio de maravilhas. Isso sugere a existência de uma diversidade de animais gigantescos que não conhecemos hoje. Pense nisso. Quantas criaturas já existiram neste planeta e nunca foram catalogadas, simplesmente porque desapareceram antes de termos a tecnologia para encontrá-las? A palavra dragão também aparece na Bíblia, sabia? Em hebraico, a palavra é tanim, frequentemente traduzida como dragões, monstros marinhos
ou serpentes gigantes, encontramos menções a esses seres em Deuteronômio e nos Salmos. As explicações variam desde répteis marinhos enormes da era prediluviana até criaturas que simplesmente não se encaixam em nenhuma categoria moderna. O mais curioso é que quase todas as civilizações antigas de todos os continentes têm lendas sobre dragões marinhos. E se essas histórias não forem apenas lendas, mas uma memória ancestral de criaturas que nossos antepassados realmente viram? Por fim, temos o peixe gigante do livro de Tobias. Durante uma viagem, Tobias é atacado no rio Tigre por um peixe tão grande que saltou da água com a boca aberta, tentando devorá-lo. O anjo Rafael o instrui a capturar o peixe, cujo coração e fígado são usados para afastar espíritos malignos. Algumas descrições se assemelham a Pixizatô, gigantes que habitam rios da região. Mas a agressividade e o tamanho descritos sugerem algo mais. Poderiam essas criaturas existir ainda hoje, escondidas em regiões inexploradas de rios e lagos profundos? A verdade é que a Bíblia revela muito mais sobre o mundo natural do que imaginamos. Muitas dessas criaturas podem ter existido antes ou depois do dilúvio, mas apareceram sem deixar vestígios fósseis, ou com vestígios que ainda não encontramos. Qual dessas criaturas você acha que era real? E qual delas você acha que ainda pode existir hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te deixou pensativo, inscreva-se agora, pois todos os dias revelamos segredos bíblicos que o mundo ignora.